Olá pessoal do segundo ano, teve alguns alunos que pediu, para a gente recapitular, que tinha algumas dúvidas a respeito tanto da disciplina de Sociologia quanto de Filosofia. Então nós vamos fazer essa aula rápida aqui, tirando essas dúvidas e também acrescentando algumas coisas que foi colocado por alguns alunos, né? Então eu acho que não quis responder individualmente para esses alunos, porque eu acho que é interessante vocês, toda a turma, ter a possibilidade de ter mais esse reforço das nossas aulas de Sociologia e Filosofia, tá? Então, o que a gente quer com isso? A gente vai tentar tirar essas dúvidas e tentar esclarecer ou aprofundar mais um pouquinho em alguns assuntos que vocês acharem interessante. A primeira dúvida que fala é da questão de Bacon, que diz que era um empirista radical. Olha, quando a palavra radical aparece na filosofia, ela tem um significado, tá? Diferentemente do radicalismo que nós entendemos hoje. As palavras, como a língua ela é viva, a língua é viva, então a língua vai tendo essas mudanças e muitas palavras vão ganhando novos significados. Bacon, ele é radical porque ele vai no mais profundo entendimento do que seria o empirismo, tá? Então ele vai buscar lá no cerne, lá na raiz das questões empiristas, ou seja, até porque ele é um dos principais formuladores do pensamento empirista da Idade Moderna, tá? Uma outra pergunta básica que fizeram foi qual a diferença de empirismo e racionalismo. Vamos lá então, vamos tentar aqui tirar essa dúvida. Na Idade Moderna, século XVI, XVII, XVIII e até o século XIX, a filosofia ela teve uma preocupação muito específica com a questão do conhecimento. Esse período ele ficou conhecido como período da teoria do conhecimento. E duas correntes filosóficas ganharam destaque nesse período, tá? Aí nós podemos citar, nós tivemos Descartes como o principal defensor e formulador da ideia racionalista, e nós tivemos aí Bacon, Locke e Hume, esses três nomes fundamentais para o entendimento da filosofia ou do pensamento empirista, tá? E qual a diferença entre essas duas correntes filosóficas? Olha, eles vão debater como o conhecimento é possível, tá? E nessa teoria, os dois, tanto o racionalismo quanto o empirismo, não descarte e pega dois elementos desse processo do conhecimento, que é o sujeito e o objeto. O sujeito são os nós e o objeto é aquilo que nós vamos conhecer. A grande pergunta que os filósofos fazem é: de onde vem o conhecimento? O conhecimento ele é proveniente do sujeito ou do objeto? Aquele que diz que o conhecimento provém do sujeito, ele é racionalista. Ele diz, por que ele é racionalista? Porque ele está dizendo que só é possível conhecimento por causa da razão. Racionalismo vem de razão. O que é ser racionalista? É você, na teoria filosófica, é você defender que o conhecimento, o responsável pelo conhecimento é o sujeito, ou seja, a pessoa que conhece. Se você vai dizer, olha, o ser humano ele é inteligente, ele é tudo isso, mas ele só conhece as coisas a partir da experiência que ele tem com as coisas, com o mundo externo. Aí você está sendo empirista. É a parte da experiência que o sujeito tem com o objeto. O que é o objeto? Desculpa, as coisas que estão por aí. Então, o objeto é isso, são as coisas que estão
aliás, as coisas que estão fora do sujeito. Então, quem é a grande discussão entre essas duas correntes era o quê? Quem é que possibilita o conhecimento? É o sujeito ou o objeto? Então, esse foi o debate. Tá? Então, a diferença básica é essa. O sujeito, o conhecimento parte da razão. Aliás, o racionalismo parte da razão, parte do sujeito. E o empirismo, ele só surge o conhecimento quando o sujeito tem contato com o objeto. Então é o objeto que possibilita o sujeito conhecer. Isso é empirismo. Uma outra questão também que foi colocada, tá? É falar um pouco sobre Karl Marx. Olha, eu não sei se nós falamos sobre Karl Marx durante as aulas, acho que não, né? A gente só tocou em alguns assuntos assim, mas não era o ponto principal. Mas tudo bem, vamos lá. Então quem é Karl Marx? Karl Marx é um pensador alemão, tá? Ele foi quem formulou as ideias de socialismo e comunismo. Então, como era Karl Marx fazia? Karl Marx, que vai ser o próximo agora que a gente vai ver o Hegel, né, por último. Karl Marx vai ser um dos próximos. Então, Karl Marx ele era um pensador que começou a se preocupar com as causas sociais. É tanto que nós vamos encontrar Karl Marx tanto no estudo da sociologia quanto da filosofia e da história também, tá? Então Karl Marx ele foi o formulador, ele com seu amigo Engels, foram os dois que formularam a teoria do comunismo. Teoria, gente, tá? A teoria do comunismo. Então o que acontece? Então Karl Marx ele vai formular, ele vai conceber a sociedade de classe, de capitalista como uma sociedade de classe. A sua principal crítica vai ser em cima da sociedade capitalista, tá? E ele vai defender a revolução do proletariado, ou seja, a riqueza que uma nação produz tem que ser destinada a seu povo, tá? Não ao pequeno grupo, não a burguesia, como ele chamava, que hoje nós chamamos de elite, que abocanha aí grande parte da riqueza do mundo. Então, o que ele vai dizer? Ou seja, quem é que produz riqueza? É o trabalhador. Eu acho interessante, vocês que levantam essas questões, eu acho interessante que hoje é muito comum, as redes sociais é uma verdadeira, digamos assim, mãe de idiotas, porque ali todo tipo de idiotas ele começou a ter acesso a dar opinião, a pública, tá? Tem seus lados positivos, né? Que todo mundo tem sua liberdade de se expressar, mas tem muita confusão, tá? Por quê? Porque ficou um terreno de ninguém, ou seja, você coloca lá o que você quer, tá? No entanto, nós temos o quê? Uma sociedade que não estuda, uma sociedade que não pesquisa antes de falar as coisas, e a gente vê uma série de deturpações das coisas. Um dos pensadores que mais sofre deturpação do seu pensamento é Karl Marx, tá? Por quê? Porque Karl Marx ele foi o principal ponto da Guerra Fria. Ou seja, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um momento histórico de mais de 40 anos, tá? Onde e o mundo era dividido entre quem concorda com Karl Marx e quem discorda de Karl Marx. Na verdade, a Guerra Fria foi isso. Ou seja, a União Soviética, de uma certa forma, ela tentava implantar o pensamento de Karl Marx, principalmente com Lenin. Tá? Stalin foi um pouco, Stalin ele deturpou um pouco a ideia da Revolução Russa, tá? Mas Lenin era um cara que tinha ideias marxistas, tá? Então o mundo se viu. E o que aconteceu? Karl Marx naquele tempo, ele foi demonizado na Guerra Fria. Então hoje nós estamos vendo nas redes sociais, vocês estão vendo aí que
um dos grandes crimes alguém se declarar comunista, tá? Alguém se declarar comunista é como se fosse um crime. Ou seja, o pensamento de Karl Marx, ele é um pensamento, de uma certa forma, que vem sendo discriminado desde da Guerra Fria, e agora aí um monte de pessoas desprovidas de capacidade de reflexão, por falta de leitura, tá? Falta de leitura. Eu até indico para vocês, aqui eu tenho aqui, ó, aqui na minha pequena biblioteca, eu tenho aqui esse livro aqui, ó, tá? Aqui é para quem quiser entender o que é o comunismo, realmente como Marx pensou, não o que dizem por aí, é uma leitura obrigatória, o Capital. E ou tem outro também que é o catecismo, tá? Aqui é o catecismo, para você entender o pensamento de Karl Marx. Um aluno aí que teve esse interesse de falar um pouco de Karl Marx. Então aqui é o que? Manifesto do Partido Comunista, tá? Isso aqui é um manifesto. Então esses dois livros, lógico que esses dois livros, eles são fundamentais para você entender o pensamento de Karl Marx, tá? E não sair por aí falando besteira, dizendo que comunismo, como criancinha, que comunismo vai tomar a sua casa, tá? Na verdade, o que Marx pregava era uma revolução de nós trabalhadores, para que as coisas que a nossa nação produz seja para o usufruto do trabalhador, não do explorador. Não, Karl Marx era contra a mais-valia, que é o lucro. Ou seja, em suma, Karl Marx era contra o capitalismo. Tá bom, gente? Essas foram as dúvidas que vocês colocaram de filosofia, tá? E então a gente vai agora aqui fazer, também tirar algumas dúvidas aqui que foi colocado de sociologia, tá bom? Então veja esse vídeo. Então, boa sorte, tá? Estudem, pesquisem e aproveite as oportunidades que vocês estão tendo.